é estatística? O que é estatística? Começo a aula perguntando: o que é essa tal de estatística? Existe uma. Tá bom, Geiro. É isso que eu vou explicar aqui, é muito importante, tá? Porque cai no vestibular, vai cair no Enem, e provavelmente isso aqui vai ser incorporado nos próximos vestibulares. Não tem estatística em Olimpíada. Então, muitas pessoas negligenciam a matéria de estatística porque não tem em Olimpíada. Isso não cai em Olimpíada. Não significa que você não precisa saber, tá? Então, estatística tem que saber, certo? Então, nada disso que vocês falaram é estatística, mas tudo isso que vocês falaram tem a ver com estatística, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que é estatística, tá? Tem até um episódio do Chaves, chamado Estatística. Muito engraçado. O Chaves estava respirando e falando que cada vez que ele respira, morre um chinês. Aí o Chaves tinha parado de respirar, aí falaram: não, Chaves, não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas. Aí perguntaram: quem são essas senhoras? Aí o Kiko: senhoritas. Bom, estatística também não é isso, tá? O que estatística trabalha? Com dados, tá? Estatística, de fato, trabalha com dados. Estatística é uma parte da matemática que trabalha com dados. Isso é verdade. Mas o que é exatamente isso, tá? Tem pessoas que definem estatística como de uma maneira assim: estatística é a ciência das incertezas. Você já viu esse nome? Estatística é a ciência das incertezas. Tá? Estatística é a parte da matemática que estuda gráficos, tabelas e medidas. Isso é bem impreciso. Então, o que é estatística? Tá? Deixa eu explicar para vocês. Estatística é a parte da matemática que ela vai fazer o seguinte: ela vai coletar dados. Com base nos dados coletados, ela vai organizar os dados. Com base nos dados organizados, ela vai analisar os dados. Com base com os dados analisados, ela vai interpretar os dados. Essa é a primeira fase da estatística. A segunda fase, com base nisso tudo que ela fez, ela vai realizar previsões e tomar decisão. Deu para entender o que é estatística? É a parte que parte. Tchau, Bianca Mitier, você é fofa. A parte da matemática que vai cuidar da coleta, organização, análise, não sei nem se analisar é com Z, interpretar dados. Essa é a primeira parte. Com base nisso, eu vou realizar a previsão e tomar a decisão. Certo? Um pouco abstrato, não é? Mas vamos entender. Como é que a gente sabe, por exemplo, que existe uma certa informação acontece? Tem informações que é fácil da gente entender. Como que a gente sabe quantos alunos, quantos homens e quantas mulheres ganharam medalha de ouro no BMEP? Como é que a gente sabe disso? Pesquisa dados. Que alguém foi lá, coletou os dados, organizou esses dados. Essa parte aqui o povo está saindo, mas essa parte aqui eu acho que é que o pessoal menos sabe, hein? E cai no vestibular isso. Isso aqui não é fácil, não. Isso aqui é muito mal ensinado. Então, sim, mas tá. Então, vai no banco de dados, pega os dados, organiza, analisa e tira a conclusão. Por exemplo, uma conclusão que é tirada é que tem mais homens ganhando medalhas do que mulheres ganhando medalhas. Essa é uma conclusão, não é? Concorda que essa é uma conclusão que dá para tirar do conjunto de dados? Tem mais homem ganhando medalha que mulher. Tirei essa conclusão.
Essa conclusão é bem fácil de fazer, né? É só ir lá no banco de dados, tem todas as informações, e você vai lá e analisa. Mas deixa eu falar um outro exemplo. Qual é a chance de um time ganhar um campeonato de futebol? 50%. Não. Não? Veja, é muito diferente a chance do Corinthians ganhar do que o do CSA de Alagoas. Certo? Ele tem mais chance, porque é um time que tem uma performance diferente. Qual é a chance que você tem, por exemplo, de contrair uma determinada doença? Qual a eficácia de uma vacina? Tudo isso é falado em termos de probabilidade e a gente não sabe de onde que esses dados saíram. Esses dados saíram porque alguém fez alguma estatística. Concorda que eu estou falando? Alguém fez uma previsão com base em estatística. Vocês não viram pesquisa eleitoral? Pesquisa eleitoral funciona. Ela não é perfeita, mas ela funciona. Você olha uma pesquisa eleitoral, você já tem ideia de quem vai ganhar e quem vai perder. De quem tem chance e quem não tem chance. Por que a pesquisa eleitoral funciona? Bateram na porta de todas as pessoas do Brasil para perguntar em quem elas vão votar? Não. Não fizeram isso. Fez com as pessoas no local e depois transformou. Fez proporcional. Mas vamos supor, você quer saber quem vai... você quer fazer... Não, nunca fui chamado para pesquisa eleitoral, nunca fui entrevistado e as pesquisas sempre funcionam. E pouquíssimas pessoas que eu conheço são ouvidas. Eles ouvem, vem 3 mil pessoas no país e eles sabem quem vai ganhar a eleição para presidente da República, para governador, para prefeito. E não tem erro, essas pesquisas sempre dão certo. Entendeu? Você não acha pesquisa aí que dá errado. Por quê? Complicado entender isso, mas vamos supor que a minha pesquisa seja feita no clube militar. Eu vou lá no clube militar, lá em Brasília, entrevistar os generais. Você concorda que o resultado vai ser totalmente distorcido? Ou eu vou lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo? Vai dar um outro resultado, você concorda? Então, o que eu estou querendo dizer é que para fazer uma pesquisa, não é você simplesmente pegar e ir aleatoriamente. Eu quero saber qual o time favorito do brasileiro. E eu escolho ir lá na Gaviões da Fiel perguntar qual o time favorito deles. Aí todo mundo vai falar que é o Corinthians. 100% dos brasileiros torcem para o Corinthians. Entende o que eu estou querendo dizer? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Eu mostrava no Big Brother que eu sempre sabia o resultado de quem seria eliminado do paredão. Eu comecei a gostar de Big Brother por causa de matemática. Eu dava fazer muitas análises e eu sempre acertava os paredões. E eu falava, esse eu não sei. Mas por que eu acertava os paredões? Por causa da estatística. Você conseguia prever quem seria eliminado. Entendeu? E olha, e vou te falar uma coisa. Um mês antes, eu tinha certeza que a Juliette ia ganhar. Porque a Juliette era uma outlier. Não dava para prever isso nos últimos. Em nenhum outro, nunca vi em qualquer Big Brother uma situação tão discrepante. Porque a torcida da Juliette era tão forte que podia juntar todas, que não dava a torcida dela. Então era impossível a Juliette ser classificada. Não teria como, ela seria campeã de todo jeito. Mas no Big Brother dá para a pessoa ter uma torcida muito forte e ainda perder. Nem sempre o favorito ganha. Então tem toda uma matemática por trás disso. Agora, uma coisa interessante... Quem ganhou que ela tava? Hã? Quem ganhou? A Juliette, claro. Que eu falei, ganhou 90% na final. Foi... Nossa! A final tripla, a maior resultado era 60%. Ela fez 90%. Final dupla, beleza. Final dupla, beleza. Teve gente que chegou na final sem nenhum paredão. Aí, uma coisa que no da Carol Conká, o pessoal da Globo já falou. Vocês já sabem quem vai ser eliminado, então a gente vai tirar ela com carinho. Todo mundo sabia. Ninguém achava que a Carol Conká é, cara, impossível de achar, porque não dava. Ainda entendeu? bateu o recorde ainda. Bateu o recorde.
Entendeu? Foi 99,17. Então, se vocês... aí, voltando no que eu estava falando, para a gente não distrair muito, aqui em Muzambinho, eu chego num boletim de urna e olho um boletim de urna. Eu vou no outro boletim de urna e olho. Eu vou no outro boletim de urna e olho, e eu já falo quem ganhou a eleição para prefeito. Às 5h06, eu já falei quem ganhou a eleição aqui. As urnas fecharam 6 horas, né? 6h06. 6 minutos depois, eu já sabia o resultado. Por quê? Estatística. E eu já falei, é certeza absoluta. Prefeito. E aí eu fui lá na beira e eu avisei a maioria dos vereadores quem já tinha ganhado antes da hora. Não é mágica, é estatística. Certo? Estatística. Professor já melhor do que Não, eleitoral. Não, todo mundo faz. Quem sabe matemática faz isso. Porque o candidato que ganhou a eleição aqui no Muzambinho ganhou em todas as urnas quase. Acho que ele perdeu em 3 ou 4 urnas. Em todas as urnas é o mesmo resultado. Pode olhar na internet. Um prefeito numa cidade pequena que ganha uma urna, ganha em todas. O mesmo resultado. Só se a cidade for homogênea. Não é lenda, pessoal, presta atenção. É estatística. Qualquer um de vocês tem condição de saber isso. Se vocês sabem estatística, vocês conseguem saber até se um conjunto de dados é falso. Sabia que dá para saber se um conjunto de dados é falso? Você faz um teste de aderência, você consegue, claro, dá para saber que o dado é falso. Lógico, dá para saber. Ué. Existem distribuições de probabilidade. Você consegue saber se um dado é falso com estatística. Você consegue saber se uma pessoa colou na prova usando estatística. Entendeu? Você consegue saber se uma pessoa colou na prova estatística. Porque, é claro, se a prova de múltipla escolha, dá para saber se colou por estatística. Não, claro, tem outros objetivos. Mas não sei o que é isso, Luiz Gustavo. Mas dá para saber. Certo? Eu não sei como é que funciona o rating de xadrez. Não, sim, é com base em probabilidade, Sara. Com base em probabilidade. Sim, mas estatística é probabilidade praticamente. Entendeu? Probabilidade é uma parte da estatística, digamos. Entendeu? Então, a probabilidade, olha, qual é a probabilidade que uma coisa tende a acontecer. A estatística nunca fala que é 100% de certeza, tá? A estatística sempre tem uma margem de incerteza, certo? Então, não tem uma certeza absoluta que aquilo vai acontecer nunca em estatística, tá? Certo? Mas, por exemplo, às vezes a chance é tão remota, entendeu? É remotíssima a chance, tá? Por exemplo, a chance, eu calculei, a chance, só para você ter uma ideia, os gabaritos da UMEMEP, tá? Os gabaritos do OBMEP. A quantidade de gabaritos diferentes possíveis do OBMEP. Para ter todas as combinações possíveis, o Brasil inteiro fazendo a prova vai gastar 2.000 anos para preencher todos os gabaritos possíveis. Porque é 5 elevado a 20. Faz essa conta. Então, você consegue fazer uma análise estatística baseado na tendência de alguém marcar uma resposta errada ou não e analisar a probabilidade que ela tende a errar. Por quê? Porque tem respostas que o aluno tem uma tendência a marcar, que assim, ele erra e tem uma tendência para a pessoa marcar aquele erro. Através de estatística, você consegue perceber isso. Tá? Mas vamos avançar no que eu estou falando aqui. Tá? A parte que coleta dados é porque você precisa coletar dados. Peraí, deixa eu explicar primeiro uma coisa. É possível analisar toda a população? O que é população? É o conjunto de tudo que você quer analisar. Tá? Então, se eu estiver analisando parafusos de uma fábrica, se eles quebram fácil ou não, a população são todos os parafusos. Estão entendendo o que eu estou falando? Se eu quero analisar uma doença, a população é todas as pessoas
que tiveram a doença e que vão ter essa doença no futuro. Se eu quero analisar, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu quero analisar um café, amostra de café, eles falam um café. População é todas as doses de café que existe. Se eu quero analisar eleitores, são todas as pessoas que votam. Se eu quero analisar água, todas as gotas de água que existem no mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, que é a população? O ar, todo o pedaço de ar. Então, isso é população. Não é possível analisar toda a população por vários motivos. Primeiro que, vamos supor que eu vou analisar todos os palitos de fósforo para ver se eles acendem. A fábrica faz um teste para ver se acende. A fábrica pega lá 200 palitos de fósforo e acende para ver quantos falham. Se você analisar todos os palitos de fósforo, você destrói a população inteira. Estão entendendo o que eu estou falando? Amostra de sangue. Você quer saber, você vai fazer exame de sangue, você não tira o sangue do teu corpo inteiro para analisar. Você ia morrer. Então, um dos motivos para não analisar a população inteira é que se você analisar a população inteira, você destrói a população. Um outro motivo é porque é impossível. Como é que eu vou analisar a população de todos os seres humanos que já viveram ou que vão nascer ainda? Não dá para analisar a população do mundo inteiro. É infinito. Existe população de dimensão infinita. Eu quero analisar o átomo de hidrogênio. Infinito. Um outro motivo é que é muito caro. Tem coisa que dá para fazer. Dá para fazer uma pesquisa eleitoral com os 200 milhões de habitantes do país. Só que seria tão caro que não compensa fazer. Então, um dos motivos que a gente tem estatística é que a gente precisa pegar dentro da população, eu tenho aqui a população, eu preciso selecionar um grupo e esse grupo chama amostra. E eu vou tentar ver se as conclusões que eu tenho na amostra valem para a população. Estão entendendo isso que eu estou falando? Estão entendendo? Eu vou tirar uma amostra e eu vou ver se eu pego as conclusões da amostra e tiro essas mesmas conclusões para a população. Isso que eu estou falando aqui é matemática, tá, pessoal? Então, eu tenho uma amostra e eu quero tentar concluir a população. Agora, veja. Eu tenho que selecionar a amostra adequadamente. Você concorda? Concorda comigo? Eu dava aula na Faculdade de Educação Física e eles faziam pesquisa. Eles queriam analisar, por exemplo, a capacidade das pessoas correrem depois de tomar um Gatorade. O que acontecia lá com os batimentos cardíacos da pessoa? Eles queriam analisar se um programa de ginástica laboral para policiais melhorava o percentual de gordura deles. E sabe, essas análises que eles queriam fazer. Então, para fazer essas análises, vou dar um exemplo. Você quer analisar obesidade. Aí você chega na escola, você chega na sala, olha o gordinho e fala, você não, meu filho. E só pega os que são mais saudáveis. Essa pesquisa daria certo? Igual o exemplo que eu dei. Eu quero saber quem é o candidato favorito à presidência da República. Aí eu vou lá no grupo do cara que... Entendeu? Eu vejo umas pessoas meio retardadas. Elas falam, todo mundo vota no candidato tal. É porque ela só fala com gente que vota no candidato tal. Não tem como você saber. Você tem uma tendência de ter a mesma opinião de quem você convive. Então não dá para saber. Não dá, lógico que não dá para saber. O cara tá num grupo lá, todo mundo do grupo tá falando mal da mesma pessoa, então a pessoa acha que é tudo daquele jeito. Então você tem que fazer uma seleção que seja suficientemente aleatória para que você consiga tirar uma conclusão certa. Então, o que é a coleta? A coleta é uma boa seleção da amostra. A coleta é a parte da estatística chamada de amostragem, que são as técnicas de selecionar uma amostra. Existe técnica e cálculo matemático para selecionar uma amostra.
Se eu quiser saber a opinião dos meus alunos sobre o Podemos, eu consigo analisar todos. Mas se eu quiser escolher 10 alunos para fazer uma entrevista, eu posso pegar os alunos que são mais próximos de mim, que falam mais. Seria injusto. Se eu sortear, botar todo mundo num saquinho e sortear 10, é mais justo do que eu escolher. A coleta é o seguinte: coleta de dados é a amostragem. É uma técnica para eu escolher uma amostra que vai representar toda a população, Sofia. O governo quer saber se os alunos das escolas públicas do estado de São Paulo estão aprendendo matemática. Mas o governo não tem condição de avaliar todos os alunos. Então, o governo vai lá, usa um critério e sorteia os alunos que ele vai avaliar. Certo? Se o governo decidir, eu vou escolher só os alunos que moram nas cidades pequenas de classe média alta, você concorda que o resultado é diferente do que se ele resolver pegar só uma região pobre que talvez não tenha professor? Entende o que eu estou querendo dizer? A amostragem é uma escolha representativa, é uma técnica. Você precisa ter técnica para escolher. Isso é bem complicado, tá? Você fazer essa escolha. Você tem que, por exemplo, tantos por cento que eu vou analisar são pobres, tantos por cento é rico, tantos por cento é homem, tantos por cento é mulher, tantos por cento é branco, tantos por cento é preto, tantos por cento é morador de cidade grande, tantos por cento morador de cidade pequena. Estão entendendo? Não é tão simples assim quando eu estou falando. Essa técnica de coleta chama amostragem, tá? Então, essa primeira parte da estatística é selecionar uma amostra. O que cai em vestibular? Amostragem sistemática e amostragem estratificada. Isso que está nos livros didáticos atuais. 2 tipos só. Amostragem estratificada e amostragem sistemática. Também cai saber qual amostragem usa. Tem questão em vestibular de matemática que te dá um exemplo e fala, essa amostragem é de qual tipo? Entendeu? Aí você tem que saber os tipos. Tem que saber o que é uma amostragem aleatória simples, uma amostragem aleatória por conglomerado, uma amostragem aleatória estratificada e uma amostragem não aleatória, tá? Isso eu vou ensinar nesse curso 89. Entendido até agora o que é coleta de dados? Certo? Uma vez que eu coletei esses dados, eu não consigo entender nada se eu não organizar eles, né? Então, eu tenho que organizar os dados. Como que eu organizo os dados? Quem sabe falar? Como é que eu organizo os dados? Que jeito que eu organizo os dados? Os dados que eu coletei. Eu organizo por categoria, sim, mas que jeito? Eu escrevo numa folha, tudo solto assim? Separando em quê? Aonde que eu separo ele? Eu tenho um monte de dados. Eu quero analisar num gráfico. Tem outra coisa além do gráfico. Uma tabela. Não, sim, no Excel. Você organiza em tabela e gráfico. Então, a organização de dados é feita em tabela e gráfico. Certo? Entendeu que são as 2 maneiras de organizar os dados que eu coletei? Sim. É qualquer tipo de tabela? Não, tem vários tipos de tabela. E eu vou ensinar tudo no curso 89. Existe tabela simples, tabela de dupla entrada, que são tabelas de dados bivariados, que tem 2 grandezas. Existe tabela de frequência simples. Existe tabela de frequência de dados agrupados. Existe vários tipos de tabela, certo? E tem coisas que você tem que saber analisar na tabela. E o gráfico, você já tem alguma ideia. Vocês não estudaram gráfico de barra, de linha, de setores? Não vive caindo isso em vestibular? E Enem? Gráfico. Só que vocês não sabem todos os gráficos. Vocês sabem o que é um box plot? Vocês sabem o que é um diagrama de dispersão? Então, vocês deviam estar fazendo a Olimpimat, que eu ponho questão de box plot em quase todas as Olimpimat. Diagrama de dispersão, vocês sabem sim. Talvez vocês não estejam lembrando. Diagrama de dispersão é um diagrama que está cheio de pontinho assim. Certo?
Esse é um diagrama de dispersão. Tem um diagrama chamado ogiva de Galton, que analisa um negócio chamado frequência acumulada. Então, tabela e gráfico não é só olhar o gráfico de barra, linha e setor. Tá certo? Tem outros tipos de gráfico. Diagrama de dispersão, tem o box plot, tem o histograma, o polígono de frequência e a ogiva de Galton. Eu vou ensinar todos eles nas aulas de estatística e mostrar qual é a utilidade de cada um e quando cada um é importante. Quem estava na aula de segunda-feira da EAR, a Samara Campos estava. Tinha uma questão de histograma lá. Histograma é um tipo de gráfico bem específico, tá? Agora, escuta só, tá? Tem gráficos inúteis que eles ensinam. Tem um gráfico que eles ensinam chamado gráfico de radar. Não sei se já viram. É um gráfico assim, cheio de linha, assim, já viram? Um gráfico de radar. Eu até pus na coisa, é um gráfico assim, já viram? Spider chart. Então, esse gráfico também é um gráfico que às vezes compensa estudar, apesar da pouquíssima utilidade que ele tem na estatística, tá? Também você pode enganar as pessoas usando gráfico. Então, eu não quero que vocês enganem as pessoas, eu quero que vocês não sejam enganados, tá? Então, tem exemplos muito claros na política e eu sou muito atrevido. Eu coloquei no meu material um dado do Dória enganando as pessoas com gráfico e do Maduro, presidente da Venezuela, enganando as pessoas com gráfico. Então, desagradou todo mundo. Então, a esquerda e a direita ficaram tristes. Mas dá para mostrar que tem muito gráfico distorcido, tá? Então, dá para mostrar isso. Então, veja, gráfico de tabela e gráfico é organizar os dados. Deu para entender o que é organizar os dados? E tem que fazer conta no gráfico e na tabela, certo? Então, essa é a segunda parte da estatística. A terceira parte da estatística é a chamada a análise do gráfico. Análise é com Z ou com S? Não sei se a análise é com Z ou com S. Eu pus com Z antes, né? Desculpa. Então, veja, a análise vai escolher números chamados medidas estatísticas. Então, o que é análise? Análise é calcular média, moda, mediana, desvio padrão, quartis, todos os tipos de quartil. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, percentil, decil, desvio médio, coeficiente de variação. Não entendi o que é isso. Tem várias coisas. Variância, tá? Com S. Então, a análise, certo, de dados, a analisar é com Z, a análise com S, né? Então, a análise de dados é introdução à estatística, Thiago. Análise de dados é o quê? É pegar números que representam aquela tabela e o gráfico. Deu para entender o que é análise de dados? Eu tenho vários dados e eu quero transformar esse dado em um número, tá? Não é um número absoluto, não. É um número abstrato que vai resumir os meus dados. Certo? Até aqui entenderam o que é coleta, organização e análise de dados? E aí eu tenho que fazer interpretação, que eu não vou entrar em detalhes, mas a interpretação é bastante subjetiva. Tá bom. Mas eu estou analisando os dados da amostra. Tá certo que eu estou analisando os dados da amostra? Só que eu não quero estudar a amostra, eu quero estudar o quê? O que eu quero estudar? Quando eu pego uma amostra, eu quero saber o quê? Eu quero saber a população. Então, eu quero sair da amostra e chegar na população. Então, para chegar da amostra à população, eu faço um processo chamado inferência. E aí a estatística tem duas partes. Presta atenção nessa parte. O que eu expliquei até agora é chamada de estatística descritiva, que é a parte que eu estudo e descrevo o meu estudo. Quando eu chego na parte que eu vou levar à conclusão geral, eu chamo de estatística indutiva, que é a parte mais complicada e que não é ensinada no ensino fundamental e a gente não vai ensinar agora.
estatística indutiva, ela realiza previsão, realiza previsões e ela serve para tomada de decisão. Tá? A primeira é descritiva e a segunda é indutiva. A coisa mais importante da estatística indutiva é teste de hipótese. Tá? Então, para entender melhor a estatística, como que ela funciona? Sabe qual é o curso que mais... Sabe quais são os cursos que mais estudam estatística na faculdade? Sabe quais são? Tem mais aula de estatística? Curso que tem mais aula? Os cursos da área de biológicas, enfermagem, medicina, psicologia, da área de saúde, tá? Psicologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, eles têm muita aula. Porque tudo, educação física, tudo para eles precisa de estatística, tá? Tudo. A pesquisa deles é baseada em estatística. Entendeu? Então, eu já dei aula de estatística no técnico em administração. Eles cagavam para mim. Eu não queria nem saber. No curso de educação física, aquilo para eles era a coisa mais importante do mundo, porque eles precisavam daquilo para fazer a pesquisa deles. Tá entendendo o que eu tô falando? Porque o pessoal da administração é mais uma matéria. O pessoal da educação física era o trabalho deles. Sem isso, eles não conseguiam pesquisar coisa nenhuma. Porque como que funciona a pesquisa em medicina? O cara está testando a vacina da coronavírus. O que o cara faz? Pega uma amostra, coleta os dados adequadamente, organiza os dados, analisa os dados, interpreta os dados e faz uma estatística indutiva através do teste de hipótese para ver se aquilo vale. Certo? Deu para entender o que eu estou falando? Professor, estatística está dentro da matemática, certo? É uma parte da matemática. Mas tem uma faculdade só de estatística, tá? Existe uma faculdade só de estatística, mas ela é uma parte da matemática e cai no vestibular. Já cai, né? Quando você calcula média, modo mediano, desvio padrão, você está fazendo estatística. É uma parte da estatística. Agora, presta atenção. Toda pesquisa que usa estatística para fazer a estatística indutiva, ela tem incerteza. Ela tem incerteza. Nunca é 100% de certeza. Certo? Nunca é 100%. Não existe isso. Tá? Então, tem gente que não acredita em pesquisa eleitoral. Isso é um misto de ignorância. Tá? Pesquisa eleitoral, eu posso garantir para vocês, funciona. Funciona. Eu ando acompanhando isso desde quando eu era criança. Tá lá na pesquisa eleitoral, funciona. Por que às vezes a pesquisa eleitoral não dá certo? Porque o eleitor, na hora que ele vai votar, ele muda de ideia. A pesquisa eleitoral mostra o que o eleitor pensa naquele momento. Estão entendendo o que eu estou falando? Ela mostra o que o eleitor acha hoje. É hoje. Amanhã ele mudou a ideia. Certo? Então, claro que é matemática. Então, por exemplo, hoje, um candidato a presidente ia ganhar. Estou falando um exemplo abstrato. Um exemplo abstrato. Não estou falando de ninguém, não, tá? Aí amanhã você descobre que o cara traía a mulher dele. E esse cara tinha apoio, por exemplo, dos evangélicos. Se os evangélicos decidem deixar de votar nele e votar no outro candidato, ele perde a eleição. Estão entendendo o que eu estou falando? Um exemplo concreto. O Aécio Neves tinha um monte de fã. Aí flagraram ele naquele vídeo que ele fala palavrão, que ele fala que ia matar o primo. Ele falou brincando. Isso deu para perceber que ele não tinha realmente intenção. Ele falou zoando, dava ver no tom. Aí o que aconteceu? Ele perdeu toda a popularidade. Se fosse durante a campanha, acabava. Certo? Estatística é uma parte da matemática. Claro que é uma parte da matemática, Sara. Pelo amor de Deus. Esse pessoal fala umas coisas e nem sabe o que está falando. Então, vamos lá. Tem muita gente falando coisa errada na internet, viu, pessoal? Não, pera. Tá, Maria Sofia fez a seguinte pergunta. É só na indutiva que tem incerteza? Maria Sofia, veja. Eu pego a tabela de medalhistas do BMEP e eu falo 6 mulheres ganharam medalha de ouro.
e não sei, 6 mulheres ganharam medalha de ouro no nível tal. Tem alguma incerteza nisso? Porque eu analisei todos os dados, certo? Então não tem certeza. Só vai ter incerteza quando eu fizer a estatística indutiva, porque eu vou tentar sair da amostra para a população. Se eu analiso a população inteira, não tem certeza. Agora, vamos pensar. Tem como analisar a população inteira em qualquer coisa? Em medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia? Tem como? Tem como analisar todas as moléculas de um determinado remédio? Não tem. Não tem jeito. Então, sempre vai ter uma incerteza. Agora, claro que tem coisa que não é incerteza. Quantos votos uma pessoa teve na eleição? Depois que acabou a eleição, contou todos os votos, não tem certeza nenhuma. Tá? Quantos alunos tem aqui na aula hoje? 33. Nenhuma incerteza. É certeza absoluta. Tá? Ok? Entendido isso que eu falei? Joinha, joinha? Tá. Então vamos continuar. Vamos lá para os desenhos. Aqui está explicando o que é estatística, tá? O que vem na cabeça quando fala a palavra estatística. Olha o que você pensa. Números que indicam alguma situação. Morreram 1.056 pessoas por coronavírus no Brasil até 10 de abril de 2020. Maiara, manda no grupo de erros que eu tenho que corrigir isso aqui. Vocês estão vendo o que está escrito aí? Eu atualizei isso em 2020. Tinha morrido 1.056 pessoas. Olha aí, pessoal. Contagem da população ou apuração de dados numéricos. Pesquisa de opinião, enquetes, votações virtuais. Montagem de tabela e gráfico. Estudo de mercado para avaliar qual a demanda de determinado produto e qual preço pode ser estabelecido. Probabilidade de algo acontecer com base em estudos. Incerteza de algo acontecer. Seleção de amostra e estudo. Tudo isso aqui é estatística, pessoal. Tudo isso aí é estatística. Tá certo que tudo aí é estatística? Certo? Ok? Pazota quietinha. Ó, aí eu falei que a estatística tem duas funções. Descrever informações sobre a forma de números. Essa é a estatística descritiva. E fazer previsões com base em probabilidade para tomar decisão. O que é essa probabilidade? É a incerteza. A probabilidade é o grau que aquilo pode estar certo ou não. Tá certo o que é a probabilidade? Certo? Certo. Qual a probabilidade de você pegar de você morrer tendo coronavírus com uma certa idade? Como é que a pessoa sabe disso? Entendeu? Ele fez um estudo e calculou essa probabilidade, tá? Então aí tem uma piadinha, tá cheio, tá? Possíveis definições de estatística, tá? Eu falo várias decisões, tá? Olha aqui, olha algumas definições de estatística. Ó, estatística é uma coleção de métodos para... Põe no grupo de erros, Mayara, é uma. Estatística é uma coleção de métodos para planejar experimentos, obter e organizar dados, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. Entenderam essa definição, que é do Triola? Essa definição é do livro do Triola, é um dos livros mais famosos. Tá? Entenderam essa definição? Vocês viram que tem uma parte grifada e deles extrair conclusão? Essa parte grifada é estatística indutiva. A estatística descritiva é a parte que fala planejar experimentos, que é coleta, obter e organizar dados, resumi-los, analisá-los e interpretá-los. Essa é a estatística descritiva. Vamos ver uma outra definição de Portugal. Estatística é a ciência que dispõe de processos apropriados para recolher, organizar, classificar, apresentar e interpretar conjunto de dados e tomar decisões. Tomar decisões
é a estatística indutiva. Certo, pessoal? Ok? Certinho? Tá? Certinho. Olha agora. Estatística é a ciência, até mais, João, é a ciência que se utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos, aí servindo para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros conforme o caso. Olha uma outra definição. Vocês estão vendo aonde que eu estou grifando é a definição de estatística indutiva. O não grifado é estatística descritiva. Todos falam a mesma coisa. Tá certo? Ok? Menos os livros didáticos, que acaba esquecendo a parte da inferência descritiva, tá? Aqui eu falei muita coisa. Ó, olha o que faz a estatística descritiva. Técnica de amostragem e verificação dos erros probabilísticos nessa. Confecção de tabelas e gráficos de muitas espécies. Adoção de medidas estatísticas. Média, modo, mediana, máximo, mínimo, quartil, decil, percentil, amplitude, variância, desvio padrão, desvio médio, coeficiente de variação, amplitude interquartil. Análise da distribuição estatística. Curva normal, binomial, Poisson. Estudo de correlações entre duas ou mais distribuições e modelagem de diagrama de dispersão para funções pela técnica de regressão matemática. Isso é estatística descritiva. Já a estatística inferencial estuda teste de hipótese. Tá? Ok? Deu para entender o que é estatística? Tá. A estatística ela pode ser usada de várias maneiras. Aí. É bom ler esse texto, tá? Olha o gráfico aqui. Olha essa tabela, que legal. Ó, essa tabela não é do Otávio. Essa tabela é minha. É minha, sim. Ó, o que a tabela faz? Estatística descritiva. Coleta de dados, organização de dados, análise de dados, interpretação de dados, realização de previsão, tomada de decisão. Ok? Certo? Eu já dei essa aula 200.000 vezes. Então, por isso que eu fico ansioso de tantas vezes que eu já dei essa aula. Eu já dei aula de estatística há muitos anos. Vamos pular para a próxima parte teórica. Ele que eu estou procurando aqui. População e amostra. Não, quanta coisa nada. Eu estou pulando as páginas em branco, né, Sofia? Ó, impossibilidade de estudar toda a população. É o que eu já falei para vocês, certo? Quando eu estudo toda a população, eu faço um censo, certo? Ok? Ok? Censo é com C, tá? Censo com S é assim. Aquela pessoa não tem senso de humor. Censo com S. Esse censo é com C. Tá? A amostra precisa ser representativa, ela não pode ter vício. Tá? Aqui a população, eu explico que é a população, certo? Então, aí, beleza. Impossibilidade de estudo de toda a população. Olha aqui. A população pode ter dimensão infinita. Exemplo que eu dei do ar. A população pode levar à destruição da população. O sangue. Amostra. Corrige, Maiara. Maiara, você está aí? Maiara. Tira um print e manda no grupo de erros esse aqui também, é a amostra. Tá? Tá.
você tem que tomar cuidado. Não, ela vai mandar no grupo de erro, tá? No grupo de erro. Para eu corrigir o meu texto. Existem as amostras que sempre falham. Essas amostras são chamadas de amostras enviesadas ou tendenciosas. Tendenciosas, viciadas, enviesadas, tá? Certo? Ok? Não é grupo de... Eu falo enrolado, né? Eu falei grupo de erros. Grupo de erros. Ele entendeu grupo Diego. Eu sempre escuto Diego. É grupo de Não, hoje, erros. eu pensei, não, hoje eu tenho que perguntar por que Diego? É que a Mayara me ajuda quando tem erro na apostila para arrumar. Ó, olha aqui o exemplo que eu dei. Ó, olha aqui. Olha o exemplo de amostra enviesada. Eu quero saber a opinião de pessoas sobre o rebaixamento de um time para a segunda divisão e coleta metade de amostra no clube do time rebaixado. Não funciona, não é verdade? Queremos saber o que a população acha sobre casamento gay e faz a pesquisa toda dentro de um templo religioso pentecostal. Vai lá na Assembleia de Deus perguntar. Para decidirmos a opção do voto certo do candidato governador do estado, pesquisamos apenas sua cidade natal. Vai lá na cidade que nasceu Levi Fidelix. Ele, quando era candidato, pergunta para ele quem vai votar. Para saber a população, a polaridade do presidente, coleta-se toda a amostra no Sindicato dos Trabalhadores de São Bernardo do Campo ou no Clube Militar. Certo? Então, isso tudo aqui vai dar enviesado. Tá? Então, amostra enviesada, incerteza, aleatórios, porque essas palavras aqui, tá? Recenseamento, sondagem, aí de novo. Olha o nosso esqueminha, tá? Olha o nosso esqueminha. Da amostra, da população, eu coleto uma amostra. Da amostra, eu faço uma estatística descritiva. Tabela, gráfico, medida, tiro as características amostrais, faço uma estatística indutiva para analisar a característica populacional e tiro a conclusão para a população. Quando eu falo de população... Não, calma. Quando eu falo de população, eu estou falando pode ser população de tudo, de palito de fósforo ou de uma doença. Não, Maria Sofia, o que eu falei é o seguinte. Você quer saber se você está com anemia e você faz exame de sangue, certo? Você faz exame de sangue. A pessoa tira todo o sangue do teu corpo para analisar, para ver se o sangue inteiro tá bom. Ele tira um pouco, né? Tira uma amostra. Eu quero analisar, eu quero fazer um teste para ver se os palitos de fósforo de uma caixa funcionam. No lugar de eu tirar um palito e acender, eu acendo todos, para ver se todos funcionam. Destrói a população inteira, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que é importante. Eu quero mostrar como é que cai em vestibular e concurso essas questões. Eu tenho um exercício aqui, vocês vão achar legais. Tem exercício do SAT. O que é SAT? Você sabe o que é o SAT? Acho que, peraí. Olha aqui. É uma pesquisa, é um problema escolar, tá? O END, é um problema de matemática, ó, dá uma olhada aqui. Matemática, tá? Vocês vão ter problemas desse jeito daqui uns tempos. O END quer fazer uma pesquisa para determinar qual sabor de sorvete é o mais popular na sua escola. Qual dos métodos a seguir é a melhor maneira de escolher uma amostra aleatória dos alunos de sua escola? Vamos lá. Selecionar 10 alunos de cada sala de aula, selecionar membros do time de softball feminino, selecionar membros da equipe de basquete masculino ou selecionando alunos que gostam de seu sabor favorito de sorvete. Muito fácil, né? Entenderam como é que é essas questões? Como é que funciona?
Muito fácil, tá? Tem umas que são um pouco mais complicadas, mas nem tanto. Olha um outro. Tem que saber o que é um survey, tá? Essa aqui é um exemplo fácil. Célia possui um grande recipiente no qual 4 tipos de moedas estão bem misturadas. Ela quer tirar uma amostra de suas moedas para estimar que tipo de moeda ela tem mais. Qual os seguintes métodos é a melhor maneira de selecionar uma amostra? Pegando uma moeda do container, pegando moeda até que ela tenha uma de cada tipo, pegando 10 moedas de cada tipo do recipiente ou tirando 30 moedas do recipiente sem olhar. Pegando 10 moedas de cada tipo, ela vai e seleciona? 10 de cada tipo? Qual a melhor maneira de selecionar uma amostra? D, né? Tirando 30 moedas sem olhar. Tá? Ok? Naquela você tinha lido pegando 10 moedas de cada recipiente. Eu li errado. Não. Então, aí tem um tanto, olha. Eu tirei de um lugar só, mas tem um tanto. Tá? E aí tem um monte de coisa. Eu quero só explicar um conceito, que é o seguinte. Eu quero explicar um conceito que talvez seja interessante você saber, que é sobre estatística indutiva. Olha aqui, ó. Olha essa charge. Não vê que está a pisar a nossa recolha estatística? É Portugal de Portugal. Mas tá. O Excel ajuda muito a fazer estatística. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem valores... tem termos que são interessantes, tá? Vamos supor que você tem uma turma que todos os alunos tiraram 2 e 3 na prova. A sala inteira tirou 2 e 3. Teve um que tirou 4 e os 2 tiraram 1. Essas são as notas. Todo mundo foi mal na prova. Teve um cara que tirou 100. A prova lá do Davi Lopes. Tá? E esse 100 seria o Thiago Labanca, né? Prova lá do Davi Lopes. O cara que tirou 100 não tirou muito mais que os outros? Claro. Não tirou muito mais que os outros? Esse cara que tirou muito mais que os outros é um chamado de outlier, ou valor extremo, ou valor discrepante, ou valor aberrante. Deu para entender o que é um outlier? Um outlier é um valor que é muito maior do que os outros. Tá? A MPD é um outlier. O que é um outlier? Quando você é muito melhor do que as outras pessoas. É um valor extremo. Tá? Tem muitos exemplos de valor extremo. Por exemplo, presta atenção. O número de municípios do país. Certo? Cada estado tem uns 80, 90, 100 municípios. Tá? São Paulo tem 600. Minas tem 900. Você entende? É muito mais que os outros. Vou dar um exemplo mais fácil ainda. A maior cidade do Brasil é São Paulo. Vocês sabem disso, né? Sabia que São Paulo é a maior cidade do país? São Paulo tem 11 milhões de habitantes. 11. 12 milhões, eu acho. 12. Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é a segunda maior cidade. Tem 6 milhões. Tá? Agora imagine a cidadezinha lá na roça que tem 500 habitantes. Tem cidade de 500 habitantes. O Rio de Janeiro tem a população mais próxima dessa cidade de 500 habitantes do que de São Paulo. Entende isso? Entende o que eu tô falando? Na verdade, não. Na verdade, sim. Mas são 6 milhões. Não, eu não sei os números certos. Não sei os números certos. Mas a diferença da população de São Paulo para o Rio é maior do que a diferença do Rio para a cidade menos populosa do país. O Brasil tem 5.500 cidades. Da primeira para a segunda, tem mais que da segunda para a última. Então, São Paulo é um outlier. Certo? Entenderam a ideia do outlier, o valor extremo? Tá. Eu vou falar mais sobre isso. Vou dizer como decidir se alguma coisa é um outlier. Tá? Às vezes alguém é melhor que todo mundo, mas não é um outlier. A Juliette era um outlier no Big Brother.
Por isso que eu tinha certeza que ela ia ganhar. Juliette teve 90% dos votos. Segundo colocado teve 5%. Certo? A quantidade de seguidor que ela tinha no Instagram era uma coisa de louco. Entendeu? Ela crescia a quantidade de seguidor que ela batia recorde mundial. Entendeu? Quantos seguidores ela tinha? Não sei. Eu sei que ela ia batendo. Se você olhar o número, os seguidores que o Neymar tem, por exemplo, no país, é absurdo o número de seguidor do Neymar. Entendeu? É uma quantidade extrema. Certo? Neymar. É mais do que todo mundo. Então, é outlier, tá? Tem um caso na eleição muito fácil de entender. A eleição para deputado estadual, tá? O recorde era 600 mil votos. Não existia deputado estadual com mais de 600 mil votos. Federal até teve uns fenômenos aí. Tiririca, Celso Russomano teve. Aí teve uma candidata a deputada lá em São Paulo que teve 2.500.000 votos para deputado estadual. Ou seja, ela teve 5 vezes o recorde da história. Vocês entendem? 5 vezes o recorde da história. A Janaína Pascoal. Então, o resultado dela é absurdamente mais alto que o maior resultado que já tinha na história. Só a votação dela dava para ela carregar 13 deputados junto. Certo? Então, isso chama-se... isso mostra por que a eleição precisa ser proporcional, por causa dessas votações, se não teria migração de voto. O Enéas tinha sido um outlier, mas ele foi deputado federal, né? Federal, teve 1.500.000 votos. Né? E já tinha batido todos os recordes de todos os tempos. No que é federal e estadual, é muito mais difícil ter esse tanto de voto, tá? Porque tem muito mais, tá? Bom, então agora vamos falar um outro termo que eu quero que vocês saibam. Eu vou fazer uma pesquisa, certo? Aí eu tenho um grupo de pessoas que vai receber um remédio. E o outro grupo de pessoas vai receber pílula de farinha, não vai receber o remédio. Eu quero ver se o remédio funciona. Então, essas pessoas recebem um remédio e essas pessoas recebem placebo. Placebo é um remédio de faz de conta, é pílula de farinha. Tá certo? Eu quero analisar se o remédio funciona assim. Remédio experimental, as pessoas sabem, não é cobaia, elas autorizam a fazer a pesquisa assim. Umas recebem remédio e outras recebem pílula de farinha. Essas que receberam remédio é chamado de grupo experimental. É o grupo que você vai analisar os dados, tá? Grupo experimental. O grupo que você vai deixar quietinho lá para ver o que acontece é chamado grupo controle. O grupo controle pode ser assim. Você vai analisar se um programa de ginástica funciona, tá? Aí você vai analisar um grupo que vai fazer ginástica e outro grupo que não vai fazer ginástica, para analisar a diferença de um do outro. Deu para entender o que é grupo experimental e grupo controle? Deu. Tá. Então, acho que tem muito mais coisa para falar. Vocês conseguiram entender mais ou menos essas ideias que eu falei? Hoje, muita gente sai mais cedo. Bom, tem coisa... Você lembra o que é variável, né? Eu falei o que é variável na aula de regra de 3 e na aula de medidas. Você sabe o que é variável, é uma grandeza, né? Então, só um detalhe. Eu preciso explicar para vocês o que a gente estuda em estatística. O que a gente estuda em estatística são grandezas. Então, a gente pode estudar, por exemplo, eu vou passar um questionário para analisar as coisas de alguma coisa. Certo? Entenderam o que eu estou falando? Analisar as coisas de alguma coisa. E aí, eu vou analisar variáveis. Então, eu vou analisar idade, eu vou analisar sexo, eu vou analisar cidade onde mora, eu vou analisar altura, eu vou analisar escolaridade, eu quero saber até em que série que a pessoa estudou, ou que série que ela está. Eu vou analisar estado civil, solteiro ou casado, eu vou analisar cor da pele,
Eu vou analisar... O que mais que eu posso analisar? Peso. Eu vou analisar... O que mais? Fala alguma coisa aí. Índice de massa corporal. Eu vou analisar religião da pessoa, certo? Concorda que isso aqui tudo são grandezas que eu vou analisar? Cor preferida, time de futebol, percentual de gordura, índice de chatice acumulado, brincadeira, certo? Qualquer coisa, tá? Nota na prova de matemática, número de horas jogando Free Fire, pode ser qualquer coisa, tá? Isso aqui são chamados de... Os valores que isso assume são as variáveis. Isso aqui são as grandezas. Essas grandezas eu posso classificar da seguinte maneira. Idade é um número? Idade é um número? Sim. Então, quando é um número, eu falo que essa grandeza é intervalar. Intervalar é quando... Eu vou resumir, tá? Não vou entrar em detalhes. Então, o que é uma grandeza intervalar? É uma grandeza que é um número. Então, tem um tipo de estatística diferente quando é um número. Fala mais uma aí que é um número. Altura. Altura, Altura é um número. peso também. Peso Isso. também. IMC. E MC também. Então, veja. Quando eu tenho intervalar, eu posso ter intervalar discreta ou intervalar contínua. O que é discreta? Não tem nenhuma idade entre 11 e 12 anos, tem? Tem alguma idade entre 11 e 12 anos? Não. Não. Mas entre 1,50 m e 1,51 m, pode ter alguém aqui no meio. 1,51 m, por exemplo. Então, contínua é quando segue os números reais. E discreta quando segue os números naturais. Contínua quando segue os números reais. Certo? Ok? Ok. Então, o peso é uma intervalar contínua e MC é uma intervalar contínua. Número de filhos. Número de filhos é intervalar discreta, concorda? Professor, Oi. também tem escolaridade, não? Também Não, é intervalar. escolaridade não é um número, né? Eu gosto que é tipo oitavo ano, não? Oitavo. Ensino Você superior não pode completo, escrever ensino por médio enquanto. completo, não é um número. Ah, tá. É um Eu achei que dado era tipo qualitativo. oitavo. Esses dados que eu Oitavo escrevi ano. que são quantitativos. Escolaridade, mesmo você falando na série, não é um dado qualitativo. Se eu fizer uma escala de força, não é um dado, não é, mesmo que seja um número. Por exemplo, o sexo. Tem formulário que você coloca 0 para masculino e 1 para feminino. Não é numérico, não é intervalar. Agora, tem alguns dados que são qualitativos. Esse dado aqui é quantidade, não, é quantitativo. Quantitativo. Agora eu vou falar os dados qualitativos. Eu vou pôr de uma outra cor aqui. Vou falar dos dados qualitativos. Os dados qualitativos têm duas espécies. O que você pode pôr em ordem e o que você não pode pôr em ordem. Tem como se ordenar o sexo? Tem como se ordenar sexo? Um vem primeiro ou depois? Não. Então eu digo que ela é uma grandeza de dados nominais. Cidade. Tem como pôr em ordem uma cidade? Não. Na verdade tem, professor, em ordem alfabética. Mas não, ordem alfabética não é uma ordem, entendeu? Não tem essa vem primeiro, essa vem depois. Então essa é uma ordem nominal. Agora, escolaridade dá, né? Escolaridade, analfabeto, depois você vem ensino fundamental completo, ensino fundamental incompleto primeiro, depois completo, depois ensino médio. Tem uma ordem, não tem? Então, quando tem uma ordem, ela é qualitativa, mas ela é ordinal. Certo? Então, Bola preta, professor. então ela é ordinal. Então, entenderam a diferença de nominal e ordinal? Sim. Vou dar um outro exemplo de escala ordinal. Classe social. Pobre, classe média baixa, classe média alta, rico, milionário. Isso tem uma ordem, não tem? Não tem uma ordem? Então é ordinal. Não é número, mas tem ordem. Tá? Não, deu tela preta para todo mundo.
Estado civil. Tem uma ordem em estado civil? Não tem, né? Nenhuma ordem. Não tem ordem. É solteiro, casado, viúvo. Claro que você é viúvo depois de ser casado, tá? Isso não significa que tem uma ordem, né? Mas só para entender. Cor da pele também é nominal, concorda? Sim. Religião também é nominal. Entenderam qual a diferença de um dado nominal, um dado ordinal? Entendi. Tem dificuldade de entender. Isso aqui chama, isso aqui chama escala de mensuração. Escalas. Certo? Escalas de mensuração. Eu sei, vocês leram menstruação, tá? Escalas de mensuração, tá? Ok? Toda vez alguém lê escala de menstruação, não tem jeito. Inevitável. Tem um monte de exemplo aqui, tá? Tá, vamos lá. Vamos classificar aqui. Aqui está perguntando as variáveis, não vou ver esse aqui, não. Ó, escala de mensuração. Existe a escala de razão também, tá? Então vamos lá. Peso do gado. Nominal, ordinal ou intervalar? Peso do gado. O que é? O peso de uma vaca. É um número? Tem ordem? Como é que é? Intervalar. População. Nominal, ordinal ou intervalar? Intervalar também, não é? E essa intervalar discreta e essa intervalar contínua. Tá certo? Tamanho de camiseta. P, M, G ou GG. É o quê? Ordinal, né? Número de eleitores. É o quê? Intervalar. Discreta, né? Tipo sanguíneo. Tem ordem de tipo sanguíneo? Não. Nominal. Naturalidade. Cidade que você nasceu, naturalidade, tá? O que é? Nominal. Cor da pele. Nominal. Escolaridade. Ordinal. Taxa de mortalidade infantil. Ordinal. Não, é um número. Intervalar, então. Intervalar contínuo. Índice de desenvolvimento humano. Intervalar contínuo. Agora, escala de resistência de Bohr é uma coisa complicada, é ordinal. O que é Bohr? Isso. É uma escala para dizer o tanto que a pessoa aguenta fazer uma série de atividades físicas. Tá? Deixa eu ver se eu acho. Ó, escala de resistência de Borg. Isso aqui, ó. Vamos ver. Escala de Borg ou esforço percebido é um negócio de... Vamos ver se eu acho na imagem. É isso daqui, ó. Isso aí. É um número, tá? É um número, porque população é um número, né, Sara? População não é uma variável discreta, não é um número, não é uma quantidade, então é intervalar. Ó, olha aí, escala de Borg. É o esforço do exercício físico, tá? Então é um número, mas é um número abstrato, não é um número que representa um número, é um número à toa, tipo a escala de Mohs. Escala de Mohs.
Você sabe o que é escala de Mohs? Escala de Mohs é um cara que inventou quando uma coisa risca a outra, tá? Então, o talco é 1. O talco é 1. O gesso, que é o 2, só risca o talco dessas listas aqui. A 3 é calcita. A calcita risca o talco e risca o gesso, certo? O gesso de risca. E o mais duro é o diamante. Ou seja, um de uma escala risca os outros de trás, entendeu? Essa escala de dureza de Mohs. Então, a escala da unha, 2,5. Moeda de cobre, 3,5. Vidro, 6. Aí criaram uma ordem abstrata com base em qual risca qual. Diamante risca tudo. Isso é uma escala ordinal, porque ainda que seja um número, esse número aqui é abstrato, não mede nada, tá? Certo? Certo. Deixa eu ver se tem mais coisa. Olha o Luciano Paula Souza aqui. De entre os 3 mil alunos de uma escola, selecionou 30 e perguntou sobre o programa de televisão preferido. 10 falaram que é jornal, 12 que era novela e 8 que era cinema. Qual que é a população? O que é a população? Os 3 mil alunos. E qual que é a amostra? Os 30 alunos. 30. Tá? Pessoal, hoje eu vou acabar mais cedo, porque é o primeiro dia de aula do curso do Prof. Mate. Eu estou um pouco nervoso, tá? Então, eu tenho muita coisa aqui para resolver, eu quero jogar uma água no corpo para vir melhor. Então, vou acabar mais cedo e amanhã tem aula 5h30, tá? Amanhã vai ser 5h30. Acho que a gente vai ficar um pouco atrasado essa semana, tá? Que bom que você gostou, eu também gostei. Eu adoro vocês são interessados, vocês são tanque. Tá? Então amanhã Tchau. é 5h30, tá? Não faltem amanhã. Amanhã vai ser bem interessante. Amanhã eu vou explicar seno, cosseno e tangente. Amanhã vocês vão aprender as relações métricas no triângulo retângulo. É amanhã, nesse mesmo canal. Então vocês vão aprender o que é o seno, cosseno, tangente. Vocês vão aprender o que o cosseno estava fazendo, porque o que o cosseno falou quando o seno bateu na porta da privada. Perguntar, o que o seno está fazendo? Certo? Não, essa é outra tangente, é parente dessa. Tá? Eu não vou explicar a piada do trigo ter um monte de filho, porque ela é mais 18. Tá? E aí não pode. Tá? Então, adeus, muchachos, heróis aí. Tchau, professor. Vou dar